Gostaria... Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, especialmente à Câmara de Vereadores, agradecer ao presidente Diego Machado, que cedeu esse espaço para a nossa audiência pública. Agradeço também a presença do vereador Henrique Beckmer, secretário, e ao vereador Lucas Souza, muito obrigado pela presença. O objetivo do nosso evento é a prestação de contas anual do Ipreville. Então, nós faremos a prestação de contas referente ao ano de 2025. Hoje nós vamos contar com as apresentações da SMI, Educação e Consultoria de Investimentos, que é a nossa empresa responsável pela assessoria na área de investimentos. E o Arthur Vinícius e o Eduardo Matos Barão, eles vão fazer a apresentação sobre os resultados alcançados nos investimentos em 2025 e também demonstrar a nossa política de investimentos que foi aprovada para 2026. Em seguida, nós vamos ter a apresentação do cálculo atuarial, com o nosso atuário Luiz Cláudio Kogut, muitos de vocês já o conhecem de outros anos, E, após as apresentações da SMI e da Actuarial, nós vamos apresentar, então, o nosso balanço de gestão. Nesse momento, vou convidar, então, o Arthur, que ele é graduado em Economia pela... desculpa. Antes de convidar, vou passar a palavra ao vereador Henrique para suas saudações, e depois o vereador Lucas. Muito obrigado. Bom dia, é bom estarmos aqui novamente. Eu peço desculpas que não cumprimentei cada um mão a mão, que é o nosso jeito. Eu já tinha hoje de manhã, bem cedo, já no Hospital São José, depois na Biblioteca Pública, no lançamento da nossa festival literário e também agora há pouco uma entrevista na CBN, e aí deu para chegar aqui rapidamente para estar junto. E quero registrar que eu acho que temos estado desde 2021, todos os anos aqui também nessa audiência pública, o que para mim é muito importante, muito mais ainda para nossos queridos servidores e servidoras do nosso Ipreville. Então eu quero saudar em nome do nosso vereador, presidente Diego Machado, o nosso presidente Guilherme Casale e também a toda a equipe que vai estar fazendo a prestação de contas, que é bem importante, e também estou aqui conosco, deixa-me ver aqui, o senhor Kogut, acho que é bem importante. Nós nos vimos muitas vezes em reuniões online e eu creio que dá para os nossos servidores muito mais ainda fundamento, clareza, a sua presença aqui, já que para nós foi muito determinante a sua participação em todos os trabalhos que tínhamos que estar fazendo em relação ao Ipreville. Então, nesse sentido, saúdo ao senhor, saúdo ao presidente e parabéns a cada servidor que aqui já está presente, que aqui está acompanhando, porque isso faz bem para nós todos, tá bem? Quero saudar entre nós o colega vereador Lucas e também agora chegou o nosso presidente e eu quero logo passar para ele, se me permite, presidente, eu vou passar para o vereador Lucas, mas aí eu passo para o senhor e aí a gente se acompanha. Pessoal, para o alvo principal está aqui com o presidente, com as empresas, e vamos deixar eles apresentarem. Antes disso, então, a palavra com o presidente e depois também com o vereador Lucas rapidamente. Parabéns a vocês que estão tirando esse tempo para estar aqui. Valeu, gente querida, bom trabalho a todos e esperamos ter uma excelente prestação de contas, de bons agouros positivos para a frente da nossa Ipreville. Muito obrigado.
Bom dia a todos, bom dia, presidente Casale, bom dia, vereador Henrique, vereador Lucas, todos os servidores que estão aqui. Prazer para a Câmara de Vereadores recebê-los novamente aí para mais essa audiência, mais esse evento aí do IPREVILE, a qual nos interessa e a qual nós já debatemos muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores. Então, só para fazer uma saudação e deixar, obviamente, agora com o IPREVILE, para que façam os trabalhos e a gente possa acompanhar. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos, quero cumprimentar Guilherme Casale, nosso presidente de IPREVILE, nosso presidente dessa casa, o vereador Diego Machado, o vereador Henrique, cumprimentando o meu amigo Carlos Roberto Caetano, cumprimento todos os servidores inativos aqui presentes, também todos os servidores do IPREVILE, e a gente está sempre presente nessas discussões, Casale, entendendo a importância da sustentabilidade financeira do IPREVILE. Por 2 anos eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Finanças desta casa, onde nós discutimos amplamente esses temas e entender, de fato, o diagnóstico atual do IPREVILE é fundamental, pois ele impacta, né, não só na vida de todos os servidores inativos e aposentados, mas também na vida de milhares de servidores que estarão um dia nessa condição. Então, a Câmara de Vereadores sempre está à disposição e, sobretudo, este parlamentar que é filho de servidora também sabe a importância disso, e o nosso gabinete está sempre aberto e à disposição, né, de todos que queiram dialogar a respeito dos temas que envolvem, né, o servidor público de Joinville. Obrigado, vereador Diego Machado, vereador Henrique, vereador Lucas, pelas palavras. E, de imediato, passo a palavra, então, ao Arthur Vinícius, da empresa SMI, nossa consultoria em investimentos. Arthur Vinícius da Silva Cardoso é graduado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui certificação Ambima, especialista em investimentos CEA, e atua na SMI desde 2022. Com a palavra... Arthur, fique à vontade. Perfeito. Bom dia a todos, eu me chamo Arthur, eu sou economista da SMI Consultoria, e é um prazer fazer essa apresentação para vocês, e a ideia aqui é trazer uma retrospectiva econômica do ano de 2025, com os principais temas que, de alguma maneira, impactaram tanto a economia global quanto a economia brasileira. Então, essa apresentação está dividida em 7 temas principais. O primeiro deles é como as tarifas do presidente Donald Trump impactaram o comércio global. Falar um pouco também sobre a decisão do Banco Central americano, enfrentando seu dilema do seu duplo mandato. O boom da inteligência artificial no mundo e como que isso impactou o crescimento dos Estados Unidos. A alta taxa de juros aqui no Brasil, além do crescimento da economia brasileira e a grande valorização do real frente ao dólar. O primeiro tema dessa apresentação é exatamente como que as tarifas do Trump elas remodelaram o comércio global. Desde o primeiro mandato do Trump, isso já vinha sendo uma política econômica dele, essa questão de tarifas, mas que durante o seu segundo mandato isso acabou sendo muito mais intenso e muito mais presente na sua política. Ele começa o seu segundo mandato com a imposição de tarifas sobre os produtos chineses, reacendendo uma guerra comercial com a China. Aconteceu aquele fatídico chamado Liberation Day, no qual o Trump realizou todas as suas tarifas recíprocas contra vários países ao redor do mundo, alegando todo o déficit comercial que a economia americana enfrentava, além da taxação de algumas commodities específicas. Isso imediatamente elevou a alíquota média da economia americana para níveis muito maiores do que visto nos últimos anos, além de aumentar também a arrecadação do governo norte-americano, e que, de alguma maneira, acabou mudando a trajetória de inflação da economia americana, que vinha apresentando uma tendência de baixa, mas se elevando conforme a imposição dessas novas tarifas. Muitos países foram afetados por as tarifas do Trump, países no continente europeu, países no continente africano e também países asiáticos, principalmente China. A gente viu o Trump impondo tarifas de mais de 100% para a economia chinesa, onde aconteceu retaliações por parte da China, depois houve acordos, mas que, de alguma maneira, isso causou uma grande disrupção nas cadeias globais de suprimentos e remodelou a forma como as empresas realizavam o comércio global. Isso imediatamente levou à incerteza comercial do mundo inteiro. A gente vê esse gráfico na direita que essa incerteza comercial acabou se elevando consideravelmente durante o ano de 2025 por conta das políticas tarifárias do Trump.
Um outro tema dessa apresentação é a questão do dilema do Banco Central americano em relação ao seu duplo mandato. Ele tem 2 objetivos principais. O primeiro deles é assegurar o pleno emprego e garantir que a inflação convirja em direção à meta. Falando sobre o primeiro ponto, a questão do emprego, o Banco Central americano viu uma economia americana enfraquecendo o seu mercado de trabalho, com uma criação líquida de vagas muito menor do que foi nos últimos anos. Isso abriu espaço para o Banco Central americano reduzir suas taxas de juros em meio a um mercado de trabalho mais fraco. Mas, em relação à outra ponta do seu duplo mandato, a questão da inflação, o Banco Central americano viu uma inflação apresentando valores acima da sua meta, que é 2%, cerca de 1 ponto percentual. Isso acabou criando uma sinuca de bico para o Fed, o Banco Central americano, que enfrentou um problema de um mercado de trabalho mais fraco, mais uma inflação acima da sua meta, o que fez com que ele não cortasse tanto os juros como ele gostaria. Um outro tema de muita relevância durante o ano de 2025 foi o boom da inteligência artificial no mundo e os grandes investimentos em infraestrutura. As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como a Apple, a Meta, a Alphabet, que é dona do Google, a Microsoft, a Amazon, investiram recursos muito consideráveis em infraestrutura de inteligência artificial, principalmente naqueles chamados data centers, para tentar, no futuro, buscar todos os ganhos que essa revolução de inteligência artificial potencialmente vai causar no mundo inteiro. Isso, de alguma forma, aumentou grande parte, principalmente em 2025, o uso da chamada inteligência artificial generativa, que é algo que a gente está vendo atualmente nas nossas vidas, como o ChatGPT, o Cloud, o Gemini. Isso, de alguma forma, está remodelando a forma como as pessoas estão usando a tecnologia, principalmente as empresas implementando cada vez mais essa tecnologia nos seus negócios. O último ponto para os Estados Unidos é a questão do crescimento da economia americana, que acabou desacelerando bastante no 4º trimestre de 2025, muito causada por conta da paralisação parcial do governo americano, no qual o Congresso e o Senado não aprovaram o orçamento, que fez com que o governo parasse por 43 dias. Isso desacelerou o PIB americano, principalmente no 4º trimestre. Ali foi 1 ponto percentual menor do que seria se não houvesse toda essa paralisação do governo americano. Mas o crescimento da economia americana permaneceu saudável durante o ano de 2025, principalmente impulsionado pelo consumo ainda resiliente do norte-americano, principalmente aquele de alta renda, mas ainda tem preocupações em relação ao norte-americano médio e norte-americano com menor poder aquisitivo, que vem enfrentando dificuldades em meio a um alto custo de vida. Também a questão dos investimentos sendo impulsionadas por os grandes investimentos de inteligência artificial, pelas grandes empresas de tecnologia. Entrando para o Brasil, durante o ano de 2025, o Banco Central aqui do Brasil, o Banco Central brasileiro, subiu a Selic em meio a temores inflacionários, por conta de 2 principais motivos: uma grande desancoragem das nossas expectativas, com o mercado precificando uma inflação cada vez maior durante o ano, uma economia desempenhando acima do seu potencial, que traz pressões inflacionárias. Isso fez com que o Banco Central anunciasse um juro real restritivo por um tempo mais prolongado e elevando a Selic ali próxima de 12% para 15% durante o ano de 2025. Vimos a inflação brasileira fechar o ano de 2025 abaixo da banda superior da meta, em 4,26%, mas ainda apresentando valores acima da meta de inflação do Banco Central, que é 3%. Outra situação que o Banco Central viu-se muito preocupado em relação à inflação é a questão do mercado de trabalho. O Brasil apresentou um mercado de trabalho muito resiliente durante o ano de 2025, com taxa de desemprego nas mínimas históricas, nas mínimas da série histórica, além de uns salários reais cada vez mais altos. Isso, de alguma maneira, pressiona a chamada inflação de serviços, o que traz uma pressão maior por juros maiores pelo Banco Central aqui do Brasil. Um outro tema do ano de 2025 é o crescimento da economia brasileira. A gente teve um ano de 2025 com um crescimento do PIB menor do que foi os últimos anos, como 2023 e 2024, com a economia brasileira sendo essa desaceleração sendo puxada para os chamados setores mais cíclicos da economia, que são aqueles setores mais afetados pela política monetária do Banco Central, que está rodando ali uma Selic próxima de 15%.
Mas, em contraste, os setores mais ligados à renda, os setores menos cíclicos, apresentaram um maior dinamismo, com uma aceleração em relação ao ano de 2024. Então, grande parte dessa desaceleração deu-se por conta dos setores mais cíclicos da economia. E o último tema aqui dessa apresentação é a grande apreciação do real frente a um dólar enfraquecido no mundo, por conta de dois motivos principais, principalmente movidos por forças externas. O primeiro deles é a questão da nossa Selic elevada, uma alta taxa de juros em comparação com outros países do mundo. Isso acaba atraindo muito capital estrangeiro aqui para o Brasil. Isso traz uma pressão positiva para o nosso real em relação ao dólar. E também outro tema é por conta da grande incerteza das políticas econômicas do presidente Trump, principalmente na questão tarifária. Isso fez com que os investidores globais reduzissem consideravelmente a sua exposição aos Estados Unidos e buscasse outras geografias ao redor do mundo, inclusive aqui o Brasil. Mas não foi só o Brasil que foi beneficiado, mas como várias outras moedas ao redor do mundo, tanto mercados desenvolvidos como mercados emergentes. Então, de alguma forma, o dólar teve uma grande perda de força no mundo. E em meio a um grande diferencial de juros aqui no Brasil, com uma Selic em torno de 15%, uma taxa de juros americana em torno de 5%, isso trouxe muito capital estrangeiro aqui para o Brasil, que favoreceu o nosso real. Bom, pessoal, essa aqui foi a apresentação. Obrigado. Obrigado, Arthur. Se alguém tiver algum questionamento, né, o microfone que está aqui à disposição. Mas acredito que a gente já vai passar direto a palavra ao Eduardo Matos Barão, que vai justamente falar sobre a composição da carteira de investimentos do Ipreville, o resultado dos investimentos e também a nossa política de investimentos. Sim. Eu só quero registrar, é bem importante que a gente ouviu até agora, o papel que faz a empresa, nesse sentido, com o Ipreville, e eu creio que vai poder apresentar isso, até para nós ficarmos mais inteirados, o fundamento dos investimentos do nosso Ipreville, e essa base que nos apresentaste econômica também é bem importante. E eu dizer aqui agora, presidente, mas já talvez daí ninguém precisa perguntar depois, né? Eu só perguntei para ele, e quanto nós investimos no Banco Master? Então, desculpe, mas agora de manhã ouvindo já a CBN, não sei lá que município por aí, né? Milhões nesses bancos aí. Então, acho que também é importante esse tipo de esclarecimento e orientação para nos dar mais segurança para nosso servidor no município de Joinville. Obrigado, desculpe. Maravilha, bom dia para todos. Primeiramente agradecer, presidente, vereadores, a oportunidade de estar aqui falando com vocês e deixar, né, dada a palavra do vereador, deixar bem claro para todos os vamos dizer assim, funcionários da prefeitura que vão se beneficiar do Ipreville ou já estão, né, aposentados, que o Ipreville não teve nenhuma aplicação no Banco Master. Então, isso está bem tranquilo, a carteira do Ipreville está muito bem saudável, investimentos todos dentro da regra e instituições com grande valor de mercado, certo? Então, podem ficar tranquilos que está tudo bem. Bom, vou apresentar para vocês, então, a carteira do Ipreville, como é que está o investimento, né, como foi o rendimento da carteira do Ipreville no ano de 2025. Então, vou passar primeiramente aqui, mostrar para vocês a distribuição da carteira. Então, vocês podem ver que a carteira do Ipreville hoje tem uma posição muito forte em renda fixa. Vocês fizeram, né, o pessoal, a gestão de investimentos do Ipreville fez uma alocação muito boa e bem positiva em títulos públicos, a NTNB, marcado na curva, que é aproximadamente 51% da carteira de vocês hoje. Tem mais uma parte ali de títulos públicos, que também são NTNBs marcados a mercado, que é 2,78%. Tem a segunda maior parte em CDI, que é 29,50%. Então, o que a gente chama essa carteira de NTNB marcada na curva e CDI? É a parte de proteção da carteira do Ipreville, que hoje, né, dado esse cenário que o Arthur passou, vocês puderam ver que a nossa Selic estava a 15%. Então, trouxe um rendimento muito positivo para a carteira.
Então, a gente trouxe a gente não precisou correr tanto risco em 2025 para que a gente pudesse alcançar a nossa meta atuarial. Então, a gente tem aí uma boa distribuição, a gente tem uma parte em renda variável, que é 3,19, um pouco no exterior, né, dado todo esse cenário que a gente viu ali do exterior, que teve muita dúvida com esse novo governo do Trump, trazendo essas tarifas, muito embate aí com grandes players do mercado. A gente teve, né, uma redução aí na parte do exterior, tem um pouco de multimercado, então a carteira está muito bem distribuída. Então, vendo aí o retorno financeiro, né, o retorno em dinheiro aí do Ipreville, durante o ano a gente teve aí um retorno próximo aí de 482 milhões, 47.961 no acumulado do ano. Então, a gente teve aí, só nos rendimentos dos investimentos, um valor aí próximo de 482. O patrimônio, a gente saiu lá em dezembro de 2024, de 4 bi e 37 para 4 bi 576 milhões. Então, a gente teve aí um aumento, aí, um crescimento do PL do Ipreville de 539 milhões, 529 mil, 796,33 centavos. Então, um crescimento bem positivo. A gente teve aí um acúmulo bem positivo do PL. A rentabilidade da carteira, o quanto que rendeu essa carteira no mercado financeiro. Então, a gente teve aí no mercado financeiro um rendimento no ano de 11,73, contra uma meta de 9,27. Então, a gente teve um rendimento acima da nossa meta que estava estipulada na política de investimento. Então, a gente tem aí uma meta de INPC mais 5,17 e a gente teve aí um rendimento aí de 127% da meta. Isso na carteira consolidada. O que seria a carteira consolidada, né? Hoje o Ipreville ele tem uma estrutura de carteira que tem uma carteira mista. Parte do recurso é administrado e gerido pelo Ipreville, parte foi passado para 5 instituições que fazem, né, instituições de boa índole no mercado, né, que fazem essa especialização e tem essa expertise no mercado financeiro e faz parte dessa gestão. Então, no consolidado dessas carteiras, a gente teve um resultado acima da meta em 2025. Gestão de risco, que também é uma ideia bem importante para trazer sobre investimento, dado todo esse cenário que a gente está vendo hoje, né, no mercado, que no noticiário a gente vê muita coisa, Banco Master, REAG, várias situações envolvendo o mercado financeiro. A gente tem aí a gestão de risco da carteira do Ipreville. O que a gente pode ver? Que lá em 2025, lá em janeiro de 2025, a gente tem, e a gente trabalha com uma métrica que é chamada volatilidade analisada, que a gente controla ela através do valor de 12 meses. Qual é a volatilidade da carteira em 12 meses? Então, quanto maior esse número, essa volatilidade, maior é o risco que o Ipreville está correndo no mercado financeiro. Então, hoje vocês podem ver que em 12 meses a carteira do Ipreville, que lá em janeiro de 2025 era de 1,74, em dezembro de 2025 ela reduziu. Então, vocês correram menos risco no mercado. Então, claro que nada protege, né? Pode acontecer alguma coisa, mas dada essa volatilidade, esse risco que vocês correram, vocês ainda conseguiram bater a meta. Tá? Então, vocês viram uma redução do risco da carteira do Ipreville. A carteira do Ipreville está totalmente enquadrada, né? O Ipreville tem regras, né? Existe uma resolução. A resolução, na época, até o final do ano de 2025, era a resolução 4963. Essa resolução ela regia os investimentos do Ipreville e dizia para o Ipreville onde e quanto ele poderia aplicar em cada segmento de investimento. Então, a gente tem várias regras e a carteira do Ipreville, vocês podem ver, né, vai ter toda a carteira totalmente enquadrada, seguindo todas as regras da resolução. No início desse ano, a gente teve no final do ano passado, a gente teve uma surpresa de uma nova resolução que entrou em vigor esse ano, que é a resolução 5272.
que também, já vou tranquilizar vocês, já também a carteira do IPREVILI também está seguindo todas as regras. Então, a gente conseguiu aí entregar um resultado acima da meta, correndo o menor risco e seguindo todas as regras da resolução. Aí eu trouxe um pouquinho da apresentação da gestão própria, que eu acho bem interessante mostrar o trabalho, né, todo o empenho da equipe do IPREVILI, que faz essa gestão dessa carteira. Claro que eles fazem um acompanhamento, fazem todo um gerenciamento dos investimentos das carteiras administradas pelas empresas, mas a gente tem aí a carteira do IPREVILI. Então, a gente tem lá a carteira própria, que é gerida pela equipe do IPREVILI, 65% na curva e NTNB, são títulos que têm o menor risco hoje do mercado, 22% em CDI, que é praticamente aquele investimento em Selic, né, também tem, né, a menor volatilidade possível, e aí diversifica o restante da carteira em alguns ativos, em alguns segmentos com marcação ao mercado, como o IMAB, que também é título público, o IMAB 5+, tem um pouco de renda variável, né, buscando essa diversificação dos investimentos, trazendo um pouco mais do risco de mercado, e aí um pouco em FDIC, FIP e fundos imobiliários ali, que 0,42. Então, essa carteira própria do IPREVILI trouxe, nesse acumulado, né, dado aquele resultado que eu mostrei para vocês, só com a carteira da carteira própria do IPREVILI, a gente teve um resultado aí de R$ 353.095.635 de rendimento financeiro só com os investimentos, certo? Fora os aportes que foram feitos e tudo. Então, acumulou esse resultado. Então, a carteira própria hoje tem aí um patrimônio de 3.592.934.630 reais. E teve um crescimento aí desde o ano passado, desde dezembro, né, fazendo esse comparativo de 12 meses, um acúmulo, né, um crescimento do PL, um crescimento do patrimônio do IPREVILI em 638 milhões. Então, teve também um resultado muito positivo. E trazendo esse dado em percentuais, em rentabilidade, vocês podem ver também que a carteira própria também rendeu acima da meta. A gente tem um rendimento aí total no ano de 11,04 contra uma meta aí de 9,27. Então, a gente teve um resultado aí 119% da meta. Então, assim, ajudando, né? Daqui a pouco a gente vai ter a palavra do Kogut, a gente conseguiu aí atingir a meta, a gente conseguiu trazer um resultado positivo para a carteira. Aqui a gente traz um pouco da rentabilidade da carteira por benchmark, quem colaborou mais com esse rendimento. Então, a gente tem lá o CDI, a renda fixa, os títulos públicos que entregaram. Claro que a gente teve ali, né, algumas situações, né, do exterior, que teve um rendimento negativo, mas a gente foi, dada aquela gestão de risco, foi fazendo movimentações durante o ano, tentando diminuir esse risco e trazendo rentabilidade. Foi o que aconteceu, olha só. A carteira, em janeiro de 2025, tinha uma volatilidade de 1,51, e a gente trouxe essa volatilidade, trabalhando, fazendo os investimentos, com uma volatilidade de praticamente 1%. Então, uma volatilidade baixíssima. Tá? É uma volatilidade bem tranquila, que traz bastante segurança para o IPREVILI, preparou a carteira, né, a gente terminou o ano de 2025 preparando a carteira já para o ano de 2026. 2026 também vai ser um ano bem positivo para os investimentos, e a gente vai ter um resultado muito bom. Então é isso, eu não sei se alguém tem algum questionamento sobre a carteira, mas a carteira do IPREVILI está totalmente saudável, entregando um resultado bem positivo, está bem protegida, deixar um pouco mais de tranquilidade para o vereador e para todos que estão olhando. Assim, a gente tem um acompanhamento muito severo em cima dessas questões de risco de carteira. Então, a gente faz uma análise muito aprofundada das instituições, todos os produtos que são apresentados no IPREVILI, a gente faz uma análise profunda, acompanha bem direitinho e faz uns pareceres para tentar auxiliar na gestão da carteira própria, trazer mais segurança e trazer mais transparência para todos. Então, eu queria agradecer em nome da SMI a oportunidade de estar aqui novamente, mais um ano, e fico à disposição para qualquer questionamento da carteira. Muito obrigado. Agradeço ao Eduardo Barão, juntamente com o Arthur, da SMI.
mostrando aí o quão importante, né, os investimentos são para a rentabilidade do Fundo Previdenciário do IPREVILI. Uma das grandes expectativas, né, em relação à gestão do IPREVILI diz respeito à meta atuarial, né, que o Barão mostrou ali que nós conseguimos superar, e isso é resultado realmente, né, de um esforço contínuo, e quero agradecer aqui a presença dos nossos conselheiros, né, estou vendo aqui, que participam também dessas decisões, tomada de decisão, muito obrigado. Em relação ao cálculo atuarial, vou passar a palavra então ao Luiz Carlos Kogut. O Kogut é o nosso atuário já há alguns anos, né, do IPREVILI, desde 2009, e é bacharel em Ciências Atuariais, é tecnólogo em Processamento de Dados, especialista em redes e sistemas distribuídos, trabalha com a Previdência desde 1986, é sócio-gerente da Actuarial, nossa consultoria e assessoria em atuária. É atuário desde 2003, já realizou avaliações atuariais em RPPS estatuais do Amazonas, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco, do próprio estado de Santa Catarina, né, Kogut, e de São Paulo. Também realizou em mais de 300 outros RPPS, como Araucária, Bauru, Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Recife. Bem, com vocês, então, o Kogut, nosso atuário para avaliação atuarial com o ano base 2025. Obrigado. Bom dia, obrigado, Guilherme, pela apresentação. Se for falar tudo que eu já fiz, a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Você meio que entrega a idade da gente, né? O cara é antigo, né, no ramo aí, né? Então, nossa tarefa hoje é apresentar os resultados da última avaliação atuarial aqui do IPREVILI. Para a realização da avaliação atuarial, o IPREVILI e os órgãos da administração encaminham para a gente a base de dados de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, na base de dados utilizada para essa avaliação atuarial, nós tínhamos 11.131 servidores ativos e 5.333 inativos entre aposentados e pensionistas. Então, atualmente, o Instituto tem 2,09 servidor ativo para cada inativo, e a folha de benefícios, que é essa folha aqui de 36.637.000, que é a folha dos aposentados e pensionistas, já corresponde a 48,27% da folha de ativos. Tá? Isso é um indicador de maturidade do plano, né? Se a gente observar essas proporções aqui ao longo dos últimos 5 anos, né, esse custo de 48,27, ele vinha crescendo. Entre dezembro de 21, era 48,32, passou para 50,84, passou para 53, aí ele caiu para 51% e agora caiu para 48,27. Então, essas reduções aqui que a gente teve do custo relativo é favorável para a capitalização do plano. Isso foi proporcionado pelo número de servidores ativos que foram contratados ao longo dos últimos anos. Então, lá em dezembro de 21, a gente tinha 9.402, agora são 11.131. Então, esse movimento de nomeação de novos segurados, ele é muito favorável, porque eles são jovens que estão entrando na carreira pública agora, vão contribuir por muitos anos, e eles já ajudam imediatamente a sua efetivação com o aumento da contribuição que eles fazem e que o município faz como contribuição patronal. Com isso, a proporção de ativos e inativos que vinha caindo, né, 2,08, caiu para 1,93, depois 1,87. Ano passado subiu para 1,89 e agora para 2,09. Então, é como se o sistema estivesse se rejuvenescendo, né? Tem pessoas novas entrando, ajudando a financiar o sistema. Isso é muito favorável para o resultado atuarial. Desse pessoal, desses 11.131, nós temos 2.991 servidores ativos do sexo masculino, que são 26,9%, e 8.140 servidoras do sexo feminino, que são 73%. É uma proporção bem significativa, né? Uma proporção muito alta, né, de mulheres, né? O normal é que tenha mais mulheres do que homens,
dadas as características, né, das carreiras públicas, né, mas vocês têm uma proporção bem significativa, aí, quase 75% dos servidores são mulheres. Aí 27,6% são das carreiras dos professores e ainda temos 18,5% ou 2.063 servidores ativos que ingressaram no serviço público até dezembro de 2003, que são aqueles que, ao se aposentar no futuro, né, terão direito a um benefício com integralidade e paridade. Então, esses 3 gráficos aqui, que aparentemente são óbvios, né, porque é a realidade do que vocês têm, eles demonstram as diferenças entre esses grupos. As diferenças de elegibilidade de homens e mulheres, as diferenças de elegibilidade de professores e não professores, e as diferenças de elegibilidade e valor inicial de benefício dos que entraram antes de 2004 e depois de 2004. Então, ainda tem um grande desafio, né, dessas diferenças que a gente vai ter que considerar nas futuras projeções da avaliação atuarial. Mas, quando eu faço o cálculo atuarial, eu considero tudo isso, que as mulheres se aposentam antes que os homens, que os professores antes dos não professores, que esse pessoal que tem direito à integralidade e paridade vai ter um benefício maior quando se aposentar e tudo isso. Mas é digamos assim, um panorama da base de dados de servidores ativos. Desses 11.100 e tantos, são 600 servidores que são iminentes ao benefício. O que significa isso? Que eles são servidores que já têm direito adquirido, ou seja, que eles já têm idade e tempo suficiente para pedir o seu benefício de aposentadoria, ou então eles vão completar esse requisito ainda em 2026, que é o ano que a gente está calculando agora, que é o exercício 2026. Então, o que a gente observa, analisando isso dentro da base de dados da base de servidores ativos? Que, apesar do benefício de aposentadoria ser programado, que a gente chama programado, né? Aquele que você tem que ter tal idade e tal tempo para se aposentar. Na verdade, ele é um ato voluntário, né? Ele só vai se aposentar quando ele manifestar a vontade, o direito, o interesse de se aposentar. Então, a gente observa o servidor que completa a idade, pede abono de permanência, continua trabalhando e tudo mais. Então, essa é um grande desafio atuarial, né? É você entrar na cabeça do servidor e saber quando que ele vai exercer o direito dele de se aposentar. Aí nós temos, então, 1.606, ou 14% dos servidores ativos que poderão se aposentar num benefício programado nos próximos 5 anos, 1.544 de 6 a 10 anos, 3.382 de 11 a 20 anos e 4.599 com mais de 20 anos para se aposentar. Tá? Então, é uma distribuição, olhando dessa forma, é bem tranquilo, que a maior parte dos servidores vão se aposentar com mais de 10 anos de tempo de serviço para o futuro. Aqui a estatística dos beneficiários, que são os aposentados e pensionistas, normal, passamos de 4.500 para 4.700, 4.900, 5.100, 5.333. Tá? Então, é normal, essa não tem uma grande surpresa, né, porque é uma coisa que é esperada, né, que os servidores venham a requerer seus benefícios e esse número vai aumentando ao longo do tempo. Tá? E aqui são os métodos e hipóteses atuariais que utilizamos para esta avaliação. Então, aqui já tem algumas diferenças em relação ao que a gente vem fazendo nos últimos anos, chamando a atenção aqui da mudança da taxa de juros e desconto atuarial, que esse ano a gente utilizou a 5,61. Então, isso aqui é influenciado pelo aumento da taxa de juros. Então, ela reflete, né, na definição da taxa. Então, isso significa que a meta atuarial desse ano vai ser um pouco maior, né? Porque a taxa do ano passado era menor, era 5,30, se não me engano. Então, 5,61 é um pouquinho mais de desafio na parte do investimento, mas do ponto de vista da demonstração do resultado atuarial, ele é melhor, né? Aí nós temos a mudança ali da estimativa de compensação, 5,42. O que é esse 5,42? Se você pegar na base de dezembro, pegar tudo que o IPREVILE recebe de compensação e dividir pela folha de benefícios, dá esse 5,42. E o 8,12 é de quem ainda vai se aposentar. Então, dos benefícios que serão pagos no futuro, a gente estima que será 8,12. Ok? Que o IPREVILE receberá dessa folha de compensação a receber.
Esse gráfico aqui já é resultado da avaliação atuarial, ele estima a despesa futura com benefícios. Tá? Então, saímos de uma despesa estimada para esse ano de 507 milhões para algo como 783 milhões em 2045. Isso é tudo a valor de hoje, né? Sem considerar a inflação, sem nada, a valor de hoje. Então, o benefício daqui 20 anos, ele vai ser pelo menos 50% maior do que ele é hoje, o nível de pagamento de benefício. Então, quando a gente observa esse gráfico, ele tem duas cores, porque você está tratando a parte em azul como quem já é, que a gente chama de benefício concedido, quem já é aposentado e pensionista, e em verde os benefícios a conceder, que quem ainda vai se aposentar. Então, você vê que são um pouco, aqui um pouquinho, no primeiro ano, um pouquinho mais, tal, que ele vai se acumulando com o pessoal que se aposentou no ano anterior. Então, essas colunas em verdes, elas ficam cada vez menor e a azul cada vez menor. Aqui maior e aqui menor, porque aqui os aposentados e pensionistas vão falecendo naturalmente, os benefícios vão sendo extintos. Então, nós temos dois montantes importantes aqui. Quanto custa pagar quem já está aposentado e pensionista e quanto custa pagar quem ainda vai se aposentar. Isso dá 5 bilhões e 88 de benefícios concedidos e 5.596 de benefícios a conceder. Então, o custo total desses benefícios aí é 10 bilhões 684, de tudo isso aqui. Até o último servidor, o mais jovem, falecer e o seu benefício e sua concessão de pensão, inclusive, acabar no futuro. Para pagar esses 10 bilhões 684, nós temos esse plano de custeio normal, a contribuição patronal e dos servidores, tá? Já descontando aqui a taxa de custeio administrativo, que não entra ali na apuração do resultado atuarial, e essa posição dos investimentos, aquele 4.563 lá, que foi mencionado aqui pela consultoria de investimentos, e os parcelamentos, que são só 3, né, que inclusive estão acabando agora, né, Guilherme? Então, nós vamos ter um momento meio que histórico no IPREVILE, né, que a gente vai chegar ao momento que não vai ter nenhum parcelamento de débitos, né, para receber. Eu estou aqui há 18 anos, né, praticamente, e a gente sempre teve um parcelamento para receber, então é importante colocar isso. Teve as vendas ali dos imóveis também, que tem os saldos ali para receber, então é um valor pequeno, né, o parcelamento é 23 milhões e 200 para um patrimônio de 4.563, né, bem irrisório. E ali nós temos 3 parcelamentos de insuficiência atuarial, que é a Lei 6883 da Câmara, que tem só 14 milhões, né, tá praticamente. A Câmara podia fazer um TED, né, vereador? Liquidar isso de vez, né? Eu estou pensando aqui. Vocês têm dinheiro sobrando aqui, dá para fazer, tranquilo. Aí a lei do imposto de renda, que é aquela lei de 2023, que tem um saldo de 1.559, e a insuficiência atuarial que sobrou ali de 239, que é a lei de 2022. Então, fazendo o resultado atuarial, pegando aquele 10.684, deduzindo aqui as receitas futuras com compensação, com contribuição de inativos atuais e futuros, a contribuição do ente sobre os demais ativos, dos professores, saldo dos investimentos, parcelamentos e tal, nós chegamos num plano que tem um superávit atuarial base de 111 milhões, mas ainda temos a insuficiência da Prefeitura e a insuficiência da Câmara para receber. Então, o resultado atuarial do exercício é um superávit atuarial de 364 milhões de reais. É o melhor resultado atuarial desde que eu estou aqui. Então, nunca tivemos um resultado tão bom assim, né? Tão significativo nesse montante aqui. Se você só comparar com o do ano passado, nós fechamos o ano passado já com um resultado bom, era um superávit de 25 milhões, né? Mas nós destacamos aqui como fatores que levaram a esse resultado. O aumento significativo do número de servidores ativos, né, que saímos de 9.766 para 11.131. Então, em quantitativo, são 1.365 novos servidores. Então, você imagine isso do ponto de vista atuarial, né? Esses quase 1.500 novos servidores aqui vão contribuir a vida toda para o IPREVILE, a contribuição deles de 14%, o IPREVILE vai contribuir o 22% se for da administração ou 28% se for professor. Toda essa receita que esses novos servidores vão gerar para o IPREVILE é muito importante para o resultado atuarial, né? Aí teve o aumento da taxa, que foi de 5,17 para 5,61, e a excelente rentabilidade e evolução do saldo dos investimentos.
Então, esse aumento aqui do saldo dos investimentos aqui, que foi de 535 milhões, né, os valores brutos, né? Pense, eu atendo, como o Guilherme falou, dezenas, centenas aí de regimes próprios, né? Tem regime próprio de cidade grande aí, mas cidade grande, não é cidade pequena, que existe há 30 anos e não tem 500 milhões. É verdade, vereador, não tem 500 milhões. Eles estão aqui para confirmar isso. Vocês fizeram 500 milhões em um ano. Não? Olha a desproporção, né, do que é isso. Né? Se você for nas cidades grandes aqui do estado, aqui mesmo, você vai ver que são poucos que têm 500 milhões. Só cidades muito que se organizaram e tudo mais. Então, isso é extremamente relevante para o nosso resultado aqui. Mesmo o custo aumentando, com o aumento da média dos servidores e tudo mais. Então, aqui tem uma evolução dos saldos, né, que a gente tem, né, que é do saldo dos investimentos e parcelamentos. Né, você vê que lá no início da minha gestão atuarial, a gente tinha menos de 1 bilhão, né, agora a gente está passando de 6, né, considerando os equacionamentos, né, já passou de 6. E aqui tem uma proposta de revisão dos aportes. Então, um dos equacionamentos que a gente tem, que é da lei, vamos pegar o número da lei aqui, a Lei 9.278, que depois foi alterada pela 9.510, né, ela tem um valor de 1.559. Então, ela é baseada numa projeção de arrecadação com o imposto de renda, certo? Só que a partir de 1º de janeiro de 2026, com a nova lei do imposto de renda da pessoa física, a gente tem uma perspectiva desse valor diminuir ao longo dos anos, aí, né, por conta da atualização da tabela do imposto de renda. Então, combinando esta perspectiva de redução da arrecadação do imposto de renda com esse resultado atuarial aqui, de superávit, a gente fez uma proposta, né, que provavelmente, né, Guilherme, vai virar um projeto de lei, né, para reduzir essa estimativa de arrecadação do imposto de renda. Então, a conta é bem simples, vereador. A proposta é 80% do valor anterior. Então, era 40 milhões para 2026, fica 32, no outro ano era 43, fica 34, então reduz 20% em cada ano ali da projeção. Então, quando o sistema teve déficit ao longo dos anos, e teve várias vezes ao longo dos anos, nós sempre fizemos os ajustes e a prefeitura foi chamada a cobrir esses déficits. E agora que a gente tem um superávit, eu acho bastante razoável que a gente faça uma revisão do plano de equacionamento. E que, se por acaso algum dia isso for insuficiente, a gente vai levar uma conta para a prefeitura pagar novamente. E é para isso que a gente está aqui, né, Guilherme? Né? A maior parte do tempo eu estou levando a conta, né? Com isso, né, com aquela proposta de redução, a gente ainda ficaria com um superávit de 52.785, que é o dobro do que tinha no ano passado. Ano passado era 25 milhões. Né? Okay? Esses são os resultados da avaliação atuarial. Né? É muito bom quando a gente tem boas notícias, né, como hoje. Né? Estou cansada de dar más notícias, então é muito bom a gente ter boas notícias para dar. Fico à disposição de todos. Muito obrigado. Pedir para o Kogut ficar mais um pouquinho aqui, só para esclarecer, aproveitando que nós estamos aqui na Casa Legislativa e que eventualmente se torne essa proposta, né, de alteração do equacionamento do déficit atuarial, explicar um pouquinho mais, não sei se o vereador gostaria de ter alguma... Eu só quero registrar que é bem importante a participação também das senhoras e dos senhores. Tendo algum questionamento, ninguém precisa perder o sono lá em casa, porque não perguntou. Então, por favor, vamos aproveitar. Não sei se depois o pessoal pode usar o microfone aqui, ou colocar mais para frente lá, fiquem à vontade. Eu só queria que talvez explicasse, parabéns primeiramente a toda a equipe. Eu quero aqui parabenizar as servidoras, os servidores, ao conselho que acompanha. Eu me alegro que aqui temos servidores dos aposentados, dos ativos, também do sindicato. Bem importante a presença e participação de todos. Talvez seria interessante só para explicar positivamente, porque é uma consequência dos ativos, esse anterior que colocaste, do repasse agora do município para o IPREVILE, a razão que chegamos a tanto e a razão que agora podemos dar um encaminhamento do imposto de renda menor, nesse caso, e que isso não venha prejudicar
ao IPREVILE. Por favor, obrigado. Então, tá bom. Então, é assim, o modelo de financiamento, digamos, do IPREVILE tem as contribuições normais que os servidores ativos, aposentados e pensionistas pagam, as contribuições patronais, que são aquela 22 e 28, e aí, para que o plano tivesse equilíbrio, ao longo dos anos, a gente sempre teve equacionamentos. Então, houve um desequilíbrio, faz o equacionamento. Tem aquele equacionamento da Câmara, né, que já é antigo, lá de 2010, que está acabando já também. E aí, ao longo dos anos, em 2015 a gente fez uma lei, depois em 2018 a gente fez outra lei e tal. E em 2022 a gente fez uma combinação. A gente fez um aporte do imposto de renda. Esse imposto de renda, vereador, é o que é arrecadado na folha do próprio IPREVILE. Não é o imposto de renda geral do município. Então, os próprios aposentados e pensionistas que retêm imposto de renda, isso acaba sendo uma arrecadação municipal. Esse dinheiro é repassado para finanças como uma arrecadação municipal. Então, a ideia na época lá, que foi feita na base de dezembro de 21, foi, não, vamos pegar uma parte desse valor e destinar isso para a cobertura de uma parte do déficit, certo? Daí foi feito isso e foi feita uma projeção desse valor. Quanto que isso representaria naquele prazo de 35 anos à época lá, né? Então, foi estabelecido um valor esperado de arrecadação do imposto de renda para cada ano. Então, se o senhor observar aqui nessa tabela aqui, está vendo quanto que nós estamos esperando, de acordo com a lei, pela redação da 9.513, para esse ano? Uma arrecadação de 40.765.000, tá? Então, provavelmente a arrecadação do município até vai ser um pouco maior, né, do que esse 40.765.000. Só que o que a lei diz? Que vai ser repassado este valor. Se a arrecadação for inferior, o município é obrigado a complementar. Se ela for superior, fica nesse valor de 47,65. Aí o que a gente está propondo aqui? A gente vai reduzir esse valor. Dentro da perspectiva, né, de que vai haver uma redução dessa arrecadação por causa da nova lei do imposto de renda e também por causa do superávit que o plano apresentou. Então, vamos compatibilizar essas duas coisas. Então, a ideia é, ao invés de pagar 40 milhões esse ano, 43, depois 46, seria 32, 34, 37. A gente reduziu 20% a cada ano até o final. Com isso, a arrecadação total fica estimada em 1.247, ao invés de 1.559. E, ainda assim, com essa redução aí para 1.247, o plano teria um superávit oficial de 52.785.000, bem significativo também. Então, a ideia é isso, né? Quando nós tivemos problemas e tivemos déficit, o município foi chamado a complementar, a suplementar, a equacionar esse déficit, e agora que a gente tem um superávit, a gente vai fazer uma revisão desse equacionamento para compatibilizar aquilo que realmente é necessário, né? Muito obrigado, Kogut. Se alguém tiver mais algum questionamento. Agradeço, então, ao Luiz Cláudio Kogut, o nosso atuário, né? E muito feliz pelas boas novas, né, Kogut? Eu vou passar, então, a apresentação do nosso relatório de gestão de 2025. Eu vou utilizar o púlpito ali, só um minutinho. Hoje, essa audiência pública, ela é, além de dar transparência e informações aos nossos segurados, é uma forma também de educar sobre a Previdência. Então, é uma das ações de educação previdenciária. Saber o que significa um cálculo atuarial, né? Essas projeções, essas estatísticas, também fazem parte desse momento de educação previdenciária. Então, o nosso relatório de governança corporativa, que já foi apresentado aos nossos conselhos, né, em 2025, nós tivemos uma grande alteração, extremamente importante, especialmente em virtude da reforma administrativa, né, que foi feita no ano passado. Essa lei 9.964, de 2025, ela alterou a estrutura do IPREVILE e, felizmente, né, nos possibilitou tentar, né, angariar o nível 4 do Progestão, e, se Deus quiser, a nossa meta para 2026.
Então, nós alteramos a nomenclatura e a composição também da estrutura colegiada. Antigamente, o Conselho Deliberativo se chamava Conselho Administrativo, mas na legislação federal não estava de acordo, né? O Conselho Fiscal passou a ter uma paridade maior, né? E o Comitê de Investimentos foi ampliado. Quero agradecer aqui a presença, né, do Conselho Deliberativo, a presença do Carlos Caetano, nosso conselheiro, né? Quero agradecer a presença da Temi, também nossa conselheira, D'Artagnan, representante do sindicato no Conselho, do Conselho Fiscal, seu Jerques, né, Neilson, muito obrigado pela participação, né? Essa estrutura administrativa, então, ela envolve a figura do diretor-presidente, né, na minha pessoa, e nós, então, separamos em duas grandes diretorias, né, agradecendo a presença aqui da Cleusa, nossa diretora executiva, e da Jucimere, nossa diretora financeira. Juntamente com 4 gerências de unidade, né, a gerência administrativa, na figura do Hélio, a gerência, né, financeira com o Wilson, obrigado, Wilson, gerência de investimentos do Felipe e a gerência de previdência com o Marco, e além de 7 coordenadorias. Então, a nossa estrutura ficou um grande emaranhado aqui, mas eu destaco principalmente, né, além dessas mudanças na estrutura colegiada, a nossa parte de controle interno, que é um dos pilares fundamentais para a governança dentro do programa Progestão, né? Obrigado, Giovana, pelo desafio e toda a equipe que ela formou, né, para assumir aí a controladoria interna. A governança, então, ela passa por esses órgãos colegiados, né? O Conselho Deliberativo, ele estabelece as diretrizes gerais de política de gestão do IPREVIL. Foram 13 reuniões em 2025. Ela é composta, né, por membros titulares e suplentes, eleitos e indicados com paridade. Então, a nossa composição, né, a Sâmara é a nossa presidente, a Ana Dias a nossa vice-presidente, o Gustavo Polidoro é o secretário, a Temer é a primeira suplente aqui da casa, né, da Câmara de Vereadores, a Fernanda também segunda suplente indicada pelos ativos, a Maria Matilde indicada pelos inativos, o nosso Caetano, que eu já fiz referência, muito obrigado, né? Dentre os inativos também. O Ivan é o primeiro titular dentre os eleitos, a Roberta Selmer Pereira, a segunda titular dentre os eleitos, Sérgio Mirzi, o primeiro suplente, Viviane Zarnobai, segunda suplente, a Débora é suplente eleita pelos inativos, representantes inativos, né? Eu como diretor-presidente, a Cleusa, né, como minha suplente, o D'Artagnan indicado, né, pelo Sinsérgio como titular, e também o Maciel, né, que é o suplente do D'Artagnan. Muito obrigado por fazer parte da gestão do IPREVIL. O Conselho Fiscal, ele examina os balanços, né, os balancetes, as contas, e emite pareceres sobre as despesas do Conselho do IPREVIL e propõe medidas ao Conselho Deliberativo, né, que se forem necessárias. Foram 12 reuniões em 2025. Nomeando aqui os membros para vocês conhecerem, né, o Samuel Luiz Bernardes é o nosso presidente, o Neilson, vice-presidente, muito obrigado pela presença, a Cat Benkendorf é a nossa secretária, a Samara Perfeito Nunes, ela é conselheira titular, indicada pela administração, a Elísia Mafra, também indicada pela administração, o Christian Schermack, ele é o primeiro suplente, o José Paulo Peixe, o segundo suplente, o Silvano é o primeiro suplente eleito, o seu Jerques também, segundo suplente eleito, a Jucimere, como membro nato, né, representando a diretoria financeira do IPREVIL, e a Cleusa também suplente da Jucimere, né, nas ausências, também participa. Muito obrigado também ao Conselho Fiscal pela participação. O Comitê de Investimentos, por outro lado, ele além de examinar os balancetes mensais, ele analisa também a questão das contas e dos investimentos, né, para serem
propostos, né, e as medidas e seguir a política de investimentos. O Comitê de Investimentos, ele então propõe a política de investimentos, né, e a gente se socorre muito da SMI, muito obrigado, e é homologado, né, pelo Conselho Deliberativo. Então, a Jucimere como membro nato, né, diretora financeira, o Gustavo Polidoro e a Sâmara indicados pelo Conselho Deliberativo, a Samara e o Samuel indicados pelo Conselho Fiscal, a Fabiane e o Felipe são indicados pela Administração Superior, compondo, então, 7 membros no Comitê de Investimentos. Controladoria interna, outro pilar fundamental, né? Já agradeci aqui a Giovana, né? A Josi, quem mais que está do controle interno aqui, né? A Soraya também, a Dani, muito obrigado. Faz todo esse monitoramento, né, e manifestações sobre regularidade ou não dos processos de concessão de benefícios previdenciários, além, né, de todas as áreas de investimentos, riscos e contratos administrativos. Foram mais de 341 pareceres, envios ao Tribunal de Contas, audiências, diligências, somaram 6, 482 homologações pelo Tribunal de Contas, por conta de um estoque, né, que fica reprimido do Tribunal de Contas, demora um pouco a homologar. Recomendações de melhoria foram 75, né, e relatórios de verificações 4. Além disso, nós temos um órgão interno que é a consultoria jurídica, né, que ela exerce a representação judicial do IPREVILE. Foram mais de 539 pareceres em benefícios, 63 pareceres em processos administrativos, 341 intervenções em processos judiciais, 366 minutas de decretos, 135 portarias, 12 audiências junto ao Tribunal de Contas, acompanhando 147 processos, né, em andamento na Justiça. O nosso Código de Ética, ele foi aprovado, a sua 4ª versão, através da portaria 110, né, de 8 de agosto de 2024, e a Comissão de Ética foi instituída pela portaria 01 de 2024. O objetivo do Código de Ética, né, é estabelecer esses padrões de comportamento, né, aliados à missão, à visão e os valores do IPREVILE. Todos, né, devem observar o Código de Ética, desde servidores, conselheiros, fornecedores, enfim. Esses documentos todos, eles estão no site do IPREVILE. Nosso objetivo aqui com a transparência, né, vocês podem encontrar, né, os regimentos, as atas dos conselhos, do Comitê de Investimentos, a política de investimentos, a carteira, né, dos nossos investimentos, as ações de educação previdenciária. Nesse momento, né, está ocorrendo um evento, né, com o pessoal da Previdência lá na Católica, né, o Código de Ética, a política de segurança da informação, as demonstrações financeiras, todos os processos licitatórios também estão disponíveis no site do IPREVILE, o nosso planejamento estratégico, os relatórios de controle interno e também esse relatório de governança corporativa que eu estou apresentando para vocês. Outro pilar essencial nessa comunicação com o segurado é a área de ouvidoria, né? Esse relacionamento com o segurado já nos levou a mais de 586 publicações legais. Nós tivemos mais de 90 mil acessos ao site do IPREVILE, foram mais de 357 e-mails recebidos no presidente@iprevile.sc.gov.br. A média é de 1 dia e meio para responder esses e-mails todos, né? Nós temos mais de 4.280 aposentados que recebem notícias via WhatsApp. Nós fizemos comunicação e lembramos sobre a necessidade da prova de vida aos aposentados, né, e dependentes, em quase mais de 4.991 segurados. Recebemos 25 ouvidorias através do SEI, ouvidoria oficial da Prefeitura, e, em média, né, pouco menos de 2 dias, 1,83 dias para responder. Nossa pesquisa de satisfação indica uma satisfação institucional com o IPREVILE de 95%. Né? Nossas ações de educação previdenciária atingiram mais de 2.000 servidores em 2025. Né? Essas ações envolvem o programa de educação previdenciária, envolve, né, iniciativas como o Em Foco,
o acolhimento, preparação para a aposentadoria, o hora H, que é antes, né, de se aposentar, sabe exatamente quais são os créditos, os descontos, né? O seminário sobre Previdência e Qualidade de Vida, que este ano já antecipo a data para vocês, dia 25 de junho, no Teatro Juarez Machado, né? E o objetivo aqui é ampliar essas ações, né, de qualidade de vida. Além disso, uma grande preocupação na atualidade, as políticas de segurança de informação, a PSI, as políticas de segurança de tecnologia de informação. Então, nós temos um grande cuidado com a LGPD, com os dados segurados. Nós precisamos realmente que os servidores ativos e inativos participem do censo previdenciário, uma exigência da norma federal. E há uma grande resistência, porque por que vocês querem meus dados, né, já que vocês têm aí? Justamente por conta da LGPD, existe essa preocupação com os dados, né, de todos os segurados. Então, nós convidamos a todos aí que tenham quaisquer dúvidas sobre o censo previdenciário, que está em andamento nesse momento, né, que entrem em contato com o IPREVILE, né. Nós precisamos da participação de vocês para confirmar, né, o nosso censo. Então, dúvidas sobre questões de tecnologia, né, o e-mail é tecnologia.informação@iprevile.sc.gov.br, né. Bem, aqui já foi falado, o Kogut já demonstrou, o Barão também destacou, né, a nossa gestão financeira. Então, entre receitas orçamentárias e intra-orçamentárias, nós tivemos mais de 864 milhões de reais no ano de 2025. Foram feitas despesas na ordem de 486 milhões, o que dá um resultado previdenciário de mais de 390 milhões. Então, aquele gráfico que o Kogut falou, né, quanto que a gente vai precisar despender ao longo dos anos. E, para isso, é importante que os investimentos alcancem a meta atuarial, como o Barão já demonstrou, né, grande parcela está em renda fixa e títulos públicos, né. Nós ainda temos uma pequena parcela em renda variável, alguns imóveis ainda restam, né, no patrimônio do IPREVILE, títulos públicos, né, uma grande concentração, aí, como o Barão já comentou, inclusive algumas aplicações no exterior. Mas o importante destacar é que 91% praticamente está em renda fixa, né, e apenas 8,43% em renda variável, né. Nós temos um perfil muito conservador, uma segurança muito grande aos segurados, né, para que esses investimentos, né, eles tenham uma boa rentabilidade e um baixo risco, que é justo o cenário ideal, né, quase impossível, né, de se alcançar assim, extremo baixo risco com grande rentabilidade, né, mas foi fundamental, como já foi apresentado aqui anteriormente. Isso fez com que o IPREVILE alcançasse um patrimônio de 4.643 milhões de reais ao final de 2025, né, o que nos torna um instituto com grande capacidade financeira, né, uma grande liquidez, e espero que todos os segurados, assim como nós na gestão, né, tenham bastante orgulho do instituto aqui de Joinville. A gestão atuarial, o Kogut já demonstrou, né, de forma muito explícita aqui, né, nós temos quase 16 mil vidas, né, sendo cuidadas atualmente entre inativos, né, aposentados, pensionistas e servidores ativos. A idade média dos nossos beneficiários, né, está em torno de 66 anos de idade, os aposentados, com um salário médio de R$ 6.800, e é muito próximo ao que os nossos servidores ativos, né, com uma idade média de 45 anos, também recebem, né, R$ 6.819 em média. Estatisticamente, a gente tem uma grande importância, né, dos segurados da educação, são quase 27%, né, dos nossos servidores, e 72% em demais áreas. E por que a gente destaca isso? O Kogut já comentou, né? Porque justamente a educação tem uma regra diferenciada.
Em relação aos servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, com a Emenda Constitucional 41, é justamente a divisão entre aqueles que têm paridade ou não nas suas aposentadorias, né? Esse percentual está cada ano diminuindo, né, entre os segurados que ainda que estão para se aposentar, então apenas 18%, a grande maioria já vem aí nas novas regras, né, posteriores à Emenda Constitucional 41, 81%. Um cálculo bem importante, e a gente se prepara bastante para recepcionar os novos aposentados, são as aposentadorias iminentes. Então, nós temos quase aí 600 servidores aptos a se aposentar, mas que por algum motivo ainda não optaram por essa aposentadoria. Quer seja porque estão aguardando, né, uma licença prêmio para ser recebida na rescisão, quer seja para alcançar algum outro benefício, um triênio, ou mesmo, infelizmente, alguns estão esperando terminar algum financiamento, algum empréstimo consignado antes de se aposentar, né? Então, nós temos uma média aí, né, de 600 pessoas que estão, né, aptos, né, eminentemente a se aposentar, numa idade média de 60 anos de idade, né, em um tempo médio de 33 anos de serviço. A grande parte dos nossos benefícios são benefícios, né, de aposentadoria por tempo de contribuição, após a reforma constitucional, né, 103 de 2019, é obrigatório o somatório dos requisitos, idade e tempo de contribuição. Se nós somarmos aqui, né, os aposentados por tempo de contribuição e os professores que se aposentam por tempo de contribuição numa regra mais benéfica, né, nós temos aí quase, né, 70% das nossas aposentadorias nessa modalidade. Além disso, nós temos cerca de 9% de pessoas aposentadas por incapacidade, né, além da aposentadoria compulsória, também um percentual muito pequeno, que é a partir de 75 anos de idade. A aposentadoria especial, né, representa 1%. Né? A aposentadoria especial envolve as pessoas que estão expostas a agentes insalubres, né, e pessoas com deficiência, basicamente. O plano de custeio, como o Kogut já destacou, né, representa 22% da cota patronal, uma alíquota suplementar de 6% para os profissionais da educação, que vocês viram, né, correspondem a mais de 20%, 27% da nossa parcela de segurados, e a contribuição dos segurados é o mínimo de teto que a Constituição determina, 14%. E sobre isso, uma taxa de administração, né, que em 2025 ficou em torno de 2%. O superávit atuarial, como apresentado pelo Kogut, né, superior a 3%, né, quase 364 milhões, e as medidas de equacionamento já foram bem exauridas e explicadas pelo Kogut. O equilíbrio atuarial, então, destacamos aqui novamente o aumento significativo dos novos segurados, né, a taxa de juros, né, que também nós conseguimos superar a meta, apesar desse aumento nós conseguimos, é muito difícil, né, Júcio, mas a gente vai atrás disso, a alteração da tábua de mortalidade e também a excelente evolução dos investimentos que já foi destacado. Em relação à gestão dos benefícios, nós temos, né, quase 3.500 atendimentos presenciais, através de e-mails supera, são mais de 4.000 quase 4.500 e-mails respondidos. Agradecer aqui, né, toda a turma da Previdência, na pessoa da Soninha, né, todo mundo ali, muito obrigado. O protocolo de agendamentos online, cerca de 386 agendamentos, nós concedemos 296 benefícios no ano, além de abonos de permanência, 62 benefícios de 62 abonos permanentes, que é pago pelo município, né, o servidor recebe no contra-cheque, e mais de 22 revisões de benefícios. Nesse ano, após a reforma administrativa, né, nós temos ainda uma quantidade muito maior de revisões a serem feitas por conta da revisão de diversas carreiras que ocorreram no ano passado. Além disso, nós tivemos mais de 507 perícias médicas, 340 processos enviados ao Tribunal de Contas,
praticamente todos os servidores fizeram a prova de vida, né, 5.126, homologamos 419 processos junto ao Tribunal de Contas, que é extremamente importante para a compensação previdenciária. Destaco aqui o serviço da Juliana, né, que faz um excelente papel à frente do Comprev. Muito obrigado, Ju, por todo o teu esforço e dedicação. A educação previdenciária, como nós já falamos, inclusive uma parte da equipe está lá fazendo esse trabalho, né, envolve o enfoque, o PPA, o acolhimento, o OH, né, mas também temos, e convidamos vocês a conhecerem no nosso site vídeos, cartilhas que explicam sobre as regras de aposentadoria. Assim como essa audiência pública de hoje, vários seminários, né, e reuniões com os servidores sobre qualidade de vida e previdência, né, e essa audiência pública. Dentro da área de educação previdenciária, então, né, nós temos aqui quantas pessoas que foram envolvidas, né, o total dá quase mais de 2.000 pessoas. Nos processos administrativos, né, da área da gerência administrativa, nós fizemos, né, pregões, concorrências, inexigibilidades, dispensas por valor, dispensas por justificativas, outros contratos, né, e aditivos contratuais. Na gestão de pessoas, atualmente o IPREVILI conta com 37 servidores efetivos, 14 servidores, todos são efetivos, né? Só que 14 ocupam cargos em comissão. E 10 estagiários, totalizando aí 61 colaboradores dentro do IPREVILI, né? Além dos terceirizados, que também nos ajudam bastante no dia a dia. O nosso planejamento estratégico, nós desejamos, né, ter essa referência nacional em previdência municipal. Felizmente, nós conseguimos o engajamento de todos os servidores na área de tecnologia e inovação, né, para melhor prestar um serviço aos nossos segurados. O nosso propósito é gerir a previdência social, né, com equilíbrio atuarial, transparência, eficiência, né, para que essa sustentabilidade dos benefícios futuros seja alcançada e aí todo mundo possa dormir tranquilamente. E, para isso, né, a gente precisa educar sobre a previdência. Muitas vezes é difícil para um jovem, né, às vezes recém-concursado, né, Gabriel, chega no município e diz assim, será que eu vou me aposentar um dia? Né? Então, aos 25 anos, aí entra na prefeitura e fica, isso aí, né, não vai funcionar. Então, é esse descrédito que a gente quer modificar. E eu conto com a ajuda de vocês aí e acompanhem anualmente o IPREVILI para que a gente possa, né, justamente demonstrar a solidez e a importância do papel que a gente tem desempenhado. Para isso, os nossos valores são o respeito, a transparência, essa excelência na gestão, né, a educação continuada e a sustentabilidade do sistema, que não é apenas financeira, né, também é, né, mas o fato da gente olhar para cada uma das pessoas, cada um dos segurados, compreender, né, a sua necessidade e prover o benefício, né, a que tem direito. Dentre os nossos objetivos estratégicos, a gente tem buscado ampliar as ações de governança, de controle interno, sustentabilidade financeira, esse grande movimento, né, da reforma administrativa que fizemos no ano passado, aprimorar a experiência do segurado. Estamos cada dia mais, né, tentando nos aproximar e atender individualmente, né, cada um dos segurados com as suas necessidades, tentando um atendimento mais ágil, digital e humanizado. Como eu disse para vocês, essa barreira, né, das fraudes, que é um desfavor, né, que esses bandidos fazem para nós, porque a gente quer atender via digital, quer que vocês confiem no WhatsApp enviado pelo IPREVILI. Só que a gente precisa contar com uma empresa terceirizada que entra em contato. Atualmente, a Univille está em parceria com o IPREVILI para realizar o censo, né? Então, a gente quer aprimorar essa experiência cada vez mais. E manter e conciliar em tempos reais aí os dados dos servidores, dos segurados, para que vocês possam ter, né, mais acesso à informação, né, e clareza nas informações recebidas. Todos os nossos conselheiros aqui, eles não me deixam, né, pego no pé do Caetano aqui, do Jerques também, né, que precisam se certificar, de fazer a prova, né, e isso é um requisito, eleva a excelência, né, da nossa equipe técnica.
painéis com monitoramento de dados, né, modernização de processos e fortalecimento dos programas de educação previdenciária. As nossas ações de planejamento estratégico têm esse acompanhamento diário, né? Repiso aqui a importância, né, da Cleusa em puxar a orelha de cada setor aí para que informe os indicadores nos nossos sistemas, né? Para que esse reconhecimento venha também, o Ministério da Previdência, ele impõe padrões de qualidade. É como se fosse uma ISO, uma certificação, né? Que é o programa Progestão. Ele, além de modernizar a gestão dos RPPS, dos regimes próprios de previdência social, ele dá acesso, né, a um patamar melhor como investidor profissional. Então, todos os institutos de previdência são incentivados e, hoje em dia, determinados produtos no mercado financeiro não são acessíveis se você não tem esse nível de gestão, né? E os pilares envolvem justamente controle interno, governança e transparência, como a gente acabou de demonstrar. Atualmente, o nosso nível do Progestão é o nível 3, estamos aí em busca do nível 4 de Progestão, né? E isso é uma certificação feita por auditores independentes, né, do nível de gestão de Previlha. Eu agradeço muitíssimo a paciência, a colaboração de vocês, a Câmara de Vereadores de Joinville, a todos que puderam estar presentes nessa audiência pública, né? E se tiverem algum questionamento, estou à disposição para esclarecer. E agradeço demais a participação de todos. Muito obrigado. Bem, sem perguntas, então dou por encerrada a audiência pública de hoje. Muito obrigado.